Boa noite. Bom, nós damos início hoje ao nosso curso de Bíblia. Nós iremos trabalhar o livro de Josué, como nós estamos já trabalhando. Lembrando que nós estamos vendo a passagem que faz referência a Jericó, a queda, portanto, no muro de Jericó. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, façai que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos trabalhando o livro de Josué, capítulo 6, que fala sobre a tomada de Jericó. Então, lembramos que Josué tinha pedido ao povo que desse durante 6 dias uma volta ao redor das muralhas de Jericó, sempre a arca andando à frente e de tal maneira que o povo ia ao redor da cidade em silêncio. Versículo 14 nos diz assim: no segundo dia rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se ao romper da aurora e de igual maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Então, diferente dos outros dias, o 7º dia é marcado pela plenitude. Número 7 significa plenitude. A plenitude, portanto, da presença de Deus que está ao redor dessa cidade para ser derrotada. Versículo 16, na 7ª vez, os sacerdotes soaram as trombetas e Josué disse ao povo: gritai, pois Yahvé vos entregou a cidade. Diferente dos outros 6 dias que se fazia a caminhada em silêncio, agora, na última volta, se quebra o silêncio. Se quebra através de um grande grito de todo o povo de Israel, né? E claro, os muros bem abaixo. Tem uma teoria chamada ressonância, que é uma teoria da física que explicaria um pouquinho, então, quando vemos, por exemplo, as pontes, quando tem uma rajada de vento e elas começam a balançar, porque entra em ressonância, não é? Até o momento, se essa rajada de vento é muito grande, ela consegue quebrar uma ponte, chamada ressonância, né? Então, alguns físicos podem explicar talvez a queda de Jericó, das muralhas, através dessa ressonância que faria, portanto, que tremesse toda a muralha e chegasse a cair. Versículo 17. A cidade será consagrada como anátema a Yahvé, com tudo o que nela existe. Consagrar como anátema significa que deve ser totalmente devastada. Não deve ter sobreviventes. Às vezes nem sequer animais. Tudo.
Somente Raabe, a prostituta, aquela que tinha permitido a passagem dos espiões enviados por Josué, tinha acolhido os espiões, tinha escondido os espiões na hora em que estavam sendo perseguidos pelo povo, pelo rei. Então, ela vai ser preservada. Viverá, e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. É uma retribuição. Era o pacto que se tinha feito com ela. Lembra-se, tinha colocado um lençol vermelho na janela para indicar qual era a casa e, portanto, não podia ser atacada, né? Versículo 18. Mas vós guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria sobre ele confusão. O que está acontecendo é que muitas vezes a chamada pilhagem, quando acontecia a invasão de uma cidade, permitia então que as pessoas que estavam atacando entrassem nas casas e fossem roubando, levando objetos de ouro ou de metal, joias, né? Cada um que quisesse levar, levava consigo. A questão que agora não se permite. Todo mundo deve morrer e agora as grandes joias, pedras preciosas, o ouro que for encontrado, ninguém pode guardá-lo para si mesmo. Versículo 19. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé, entrarão no seu tesouro. Então, ninguém tem o direito, portanto, de ficar com nenhum objeto de valor. Caso contrário, o acampamento estaria sobre anátema, quer dizer, estaria também voltado à perdição, por causa de uma pessoa. Versículo 20. Voltamos, portanto, àquilo que nós tínhamos parado no versículo 16, quando o povo inteiro está gritando, né? Então, nós fizemos um parênteses, chamada interpolação. Nessa interpolação se explica a razão do anátema. E agora voltamos, então, naquele momento em que o povo começou a gritar depois da 7ª volta. O povo gritou com força e tocaram-se as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou com força e a muralha ruiu por terra. E o povo subiu à cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. As muralhas ruíram, quer dizer, se fragmentaram, ficaram pedaços pequenos. Então a muralha aqui cai e ficam pedaços pequenos que permitem, portanto, a passagem daqueles que estão do lado de fora por cima do entulho que ficou, né? Versículo 21. Então consagraram como anátema tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os ao fio da espada. Então, como está tudo consagrado ao anátema, portanto, tudo deve morrer. Homens, mulheres, crianças, velhos, animais, bois, ovelhas e jumentos. Todo mundo é submetido, portanto, ao anátema. Por quê? Porque é chamada Guerra Santa. Numa Guerra Santa, portanto, não existem espólios. Quer dizer, não existem
restos para serem divididos, né? Então, na Guerra Santa, tudo é submetido a anátema, tudo deve ser morto e depois queimado muitas vezes, tá? Por isso que também não se permitia que as pessoas levassem consigo nenhum tipo de objeto de metal. Também os objetos deveriam ser depositados no tesouro de Yahvé. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que haviam explorado a terra. Lembra que tinham sido enviados mensageiros e que se hospedaram na casa de Raabe, a prostituta? Pergunta. Continua. Entrai na casa da meretriz e fazeis a mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Então, a mulher, se tinha objetos de valor, está levando consigo, portanto, o que a mulher tem não vai ser submetido a anátema. A cidade inteira foi submetida ao extermínio, mas nem ela, nem sua família, aqueles que estavam dentro da casa, nem os objetos de valor, seus pertences pessoais, vão ser colocados no templo. Por quê? Porque foi feito um juramento. Versículo 23. Foram os jovens, os espias, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia. Eles conhecem a casa, tinham se hospedado lá. Então, logo que o povo entra para atacar e matar, a primeira coisa que fazem os dois é pegar, portanto, Raabe e sua família para protegê-los. Fizeram sair toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro fora do acampamento de Israel. Então, estão, portanto, cumprindo a promessa que fizeram junto a meretriz Raabe. Versículo 24. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Então, tudo você imagina, todas as pessoas, todos os animais, tudo, né? Vai ser, portanto, submetido à queima. Tudo vai ser queimado. Somente os objetos de valor, de metal precioso, que vão ser preservados no tesouro de Yahvé. Versículo 25. Mas Raabe, a meretriz, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. Ele habitou no meio de Israel até hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para explorar Jericó. Então, ela foi aceita, portanto, no povo de Israel e fará parte, portanto, do povo de Israel. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Ela foi fiel com o povo de Israel e o povo de Israel está agradecendo, dando uma recompensa, portanto, a Raabe por causa da sua ação. Versículo 26, veja que interessante. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar este juramento: Maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar para reconstruir esta cidade. Está falando de Jericó. Então, além de Jericó passar pelo anátema, pela destruição total, Josué está dizendo que existe uma proibição da parte de Deus de reconstruir a cidade. É como se fosse uma cidade amaldiçoada de uma certa maneira. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará suas portas sobre o seu filho mais novo.
Quer dizer, a maldição virá não apenas para aquela pessoa, mas também para a sua descendência. Versículo 27. E Yahvé esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. A terra daquele então, vamos dizer assim, agora os povos vizinhos têm muito mais medo. Lembra que os próprios habitantes de Jericó tinham medo, tinham fechado as portas, não? Passado o ferrolho nas portas de entrada da cidade por medo. Agora vocês imaginam depois desse extermínio total, né? Desse arraso de uma cidade. Capítulo 7, olha que interessante. Nós vamos ver a violação do anátema. Mas os filhos de Israel tornaram-se culpados de violação do anátema. Assá, filho de Carme, filho de Sabde, filho de Sarei, da tribo de Judá, apoderou-se de coisas que estavam sob anátema. E a ira de Yahvé inflamou-se contra os filhos de Israel. Bom, ele está dando uma introdução daquilo que nós vamos ver depois, um resumo daquilo que aconteceu. Ele está dizendo simplesmente que teve um homem da tribo de Judá. Veja que a tribo de Judá é a mesma que dará Jesus Cristo, não? Ele é o leão da tribo de Judá. E exatamente alguém violou o anátema. E de que maneira pode ter violado o anátema? Ou não matou as pessoas que deveria matar, deixou fugir, ou roubou do tesouro de Yahvé. Não colocou alguns objetos, alguma coisa semelhante. Então, não cumpriu o anátema. O que está fazendo aqui simplesmente é dizer, existe uma pendência. Se acendeu uma luz dizendo, olha, perigo. Versículo 2. Ora, Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a oriente de Betel, e disse-lhes, subi e explorai o país. Então, uma primeira vez foram, portanto, a explorar a própria cidade de Jericó. Agora estamos num processo de expansão. A terra prometida precisa ser retomada. E veja que o Josué tem pressa. Acaba de derrotar uma cidade e agora manda de novo mensageiros, né? Mensageiros, mais do que mensageiros, exploradores. Exploradores para verificar o contingente, o exército dessa cidade. Eles subiram para explorar Ai. Retornando a Josué, disseram-lhe, não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois seus habitantes não são numerosos. Então, a resposta da parte dos enviados é, o povo é pequeno, nós facilmente iremos derrotar. Mandamos 2 mil, 3 mil homens e tomamos a cidade. Versículo 4. Subiram para lá do povo cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Não foi tão fácil como parecia. Eles foram derrotados, saíram fugindo. Os habitantes de Ai mataram cerca de 36 dos homens deles e os perseguiram desde a porta até Sabarim, e na descida os derrotaram.
Então o coração do povo desmaiou e a sua coragem se derreteu. Vocês podem imaginar, até agora estava dando tudo certo para Josué. Quando vão conquistar a segunda cidade, Ai, ao contrário, aquilo que parecia uma vitória iminente se transforma numa derrota. E claro, isso acaba com o ânimo do povo, desencoraja o povo. Uma derrota. E por quê? Aí que está a situação. O povo precisa dizer: Deus nos abandonou. Nós perdemos porque Deus nos abandonou. E por que Deus nos abandonaria? E aí que vem exatamente a meditação. Foi porque alguém, de maneira escondida, não deve ter vivido o anátema. Tem um traidor no meio do povo. E por causa desse traidor, o povo inteiro está sofrendo. Lembra quando falava do anátema, no capítulo 6, versículo 18, ele falava: mas vós guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa. Por isso, tornaria anátema o acampamento inteiro. Quer dizer, eles percebem, nós estamos, Deus nos abandonou, nós estamos numa situação de perigo porque alguém não cumpriu o anátema. E essa maldição, agora, enquanto não encontrarmos o culpado, cairá sobre nós. Já o capítulo 7 não falava o nome da pessoa que tinha feito isto. Mas não é que fosse conhecido, por enquanto é uma introdução. Agora vamos verificar. Bom, a pergunta é: tem um traidor. Versículo 6. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com face em terra diante da arca de Yahvé até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. O que significa vestir-se de saco e lançar pó? Significa penitência. Josué e os anciãos estão fazendo penitência porque perceberam que o acampamento inteiro está sobre anátema. Quer dizer, num processo de autodestruição. E assim como foi destruído Jericó, foi destruída, totalmente queimada, pode ser que também o acampamento de Israel venha a padecer a mesma sorte, porque também está sobre anátema. Versículo 7. Disse Josué: Ah, Senhor Yahvé, por que fizestes este povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Que diz, eles estão dizendo: olha, a cidade de Ai, que nós queríamos atacar, se defendeu. E agora o mais provável que para eles se defenderem, venham nos atacar. Quer dizer, nós vamos ser derrotados, porque estamos numa situação, vivendo um tempo de fraqueza. E essa fraqueza é por causa do anátema de Deus. Versículo 8. Perdoa-me, Senhor, que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos. Ele se pergunta: Senhor, mas e agora? Os nossos inimigos vão nos vencer.
Seremos derrotados sem a tua ajuda. Versículo 9. Os cananeus ficaram sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós para nos fazer desaparecer nosso nome sobre a terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então ele diz, os povos vizinhos, nossos inimigos, vão perceber que nós estamos fracos, porque nós não vivemos, não cumprimos aquilo que deveríamos cumprir. E, portanto, uma maldição, um anátema caiu sobre o acampamento. Como os outros povos vizinhos sabem que Deus não nos protege mais, eles vão se unir e vão nos atacar. Que parece o mais lógico. Versículo 10. Yahvé disse a Josué, levanta-te, por que permaneces assim, prostrado sobre teu rosto? Lembra que está prostrado diante da arca de Yahvé, numa atitude de penitência, numa atitude de oração. E o Senhor diz, levanta-te. Versículo 11. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou. E também mentiu e ainda o colocou entre as suas bagagens. Quer dizer, alguém do povo pegou coisas que não deveria ter pego, que deveriam fazer parte do tesouro, portanto, de Yahvé, e roubou. E escondeu no meio da sua roupa, das suas malas, de tal maneira que ninguém vai encontrar. Está escondido. Versículo 12. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas diante dos seus inimigos, porque se tornaram anátema. Quer dizer, agora que os inimigos sabem que o povo está sob anátema, portanto, condenado por Deus por infringir a lei de Deus, vocês vão ser dizimados. Se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto da anátema, não estarei mais convosco. Veja como Deus diz, vocês vão ter que descobrir o culpado. Vocês vão ter que descobrir quem não viveu, quem violou a lei que eu dera, quem roubou, portanto. Caso contrário, todo mundo vai padecer. Vocês procurem, achem e me mostrem quem foi. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dirás, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Então, nós devemos pensar um pouco naquele bode expiatório. Vocês lembram do bode expiatório? Era um bode que percorria todo o acampamento. E quando ele passava, todo mundo colocava seus pecados em cima do bode. Carregava os bodes com seus pecados. Depois o bode era levado fora do acampamento. Ele era sacrificado e depois queimado. Então significava, portanto, que ele tinha carregado todos os pecados, dos outros. Então servia bode expiatório. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Se vocês querem erradicar o mal, a maldição que está caindo sobre o acampamento inteiro, procure a pessoa que fez, o responsável, e façam o que devem fazer com ele, de maneira que
o anátema desapareça. Se ele é responsável, que pague as consequências. Uma única pessoa, não mais o acampamento. O que acontecia com o bode expiatório, né? O bode expiatório expiava o pecado de todo mundo para ser perdoado. Versículo 14. Portanto, vós vos apresentareis amanhã cedo por tribo, e a tribo que Yahvé houver designado pela sorte se apresentará por clãs, e o clã que Yahvé houver designado pela sorte se apresentará por famílias, e a família que Yahvé houver designado pela sorte se apresentará homem por homem. Então vocês podem imaginar, o povo é enorme. Não vamos registrar a casa de todo mundo, a tenda de todo mundo, a bagagem de todo mundo, senão é horrível. Como que nós vamos fazer? Então, vamos tirar a sorte e Deus vai mostrar quem foi. Lembra quando morre Judas, que era um dos 12 apóstolos? Vai ser escolhido alguém que vai ocupar o lugar de Judas. E como vão fazer isto? Entre duas pessoas vão tirar a sorte. De tal maneira que Deus vai escolher, de uma certa maneira, aquele que Deus quer. Foi ocupado, portanto, o lugar de Judas, pela sorte. Uma maneira de dizer Deus que fala. Assim também, da mesma maneira, já que ninguém sabe quem foi, vamos tirar a sorte. Vamos escolher um clã das 12 tribos. Vamos escolher uma tribo. Dessa tribo, os clãs, vamos tirar a sorte, escolher um clã. Desse clã, uma família. E dessa família, nós vamos verificar quem foi o culpado. Deus vai mostrar, percebem? Não é que seja totalmente sorte, mas Deus vai mostrar. Versículo 15. Enfim, aquele que for designado pela sorte naquilo a que se refere o anátema, será queimado. Ele e tudo o que lhe pertence, por haver transgredido a aliança com Yahvé e haver cometido uma infâmia em Israel. Qual infâmia? De comprometer todo o povo ao anátema. De ter, portanto, transgredido a lei de Deus, de ter roubado, ter escondido e ter colocado o povo inteiro, no caso, o povo de Israel inteiro, para ser disseminado por causa do anátema, ser disseminado pelos povos vizinhos, né? Que já sabiam da condição de anátema. Versículo 16. Josué levantou-se bem cedo e mandou Israel se aproximar por tribos. E a tribo de Judá foi designada pela sorte. Lembra que nós temos 12 tribos. Então, o que se faz? Né? Se coloca, vamos supor, 12 papelzinhos com o nome de cada tribo, numa sacola, e alguém pega. Então, Judá, o culpado está na tribo de Judá. Já temos um primeiro vestígio. Qual a certeza? Que Deus está mostrando. O culpado, portanto, está na tribo de Judá. A verdade é que nós já sabemos, logo no início, no capítulo 7, já nos falava o nome, né? E nos falava que era da tribo de Judá. O que nós estamos vendo agora,
como se chegou a reconhecer, portanto, o culpado, né? Versículo 17. Mandou então aproximarem-se os clãs de Judá. Então, lembra que uma tribo é feita por clãs. E Josué manda vir os clãs e cai sobre o clã de Zari. Então, vai se fechando o círculo, vai se fechando o cerco. Já sabemos que é da tribo de Judá, já sabemos que é do clã de Zari. Fez-se a chegar-se o clã de Zari por famílias. Dentro de um clã tem diversas famílias. E Zabdi foi designado pela sorte. Então, dentro da família de Zabdi está o culpado. Numa família tem os avós, os pais, os primos, os irmãos, os filhos. Versículo 18. Josué fez aproximar-se a família de Zabdi, homem por homem. E Asa, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, foi designado pela sorte. Então, do mesmo jeito como se tinha feito até agora, foi colocado o nome de todo mundo que fazia parte, de todos os homens que faziam parte daquele. Porque os homens que entraram para a luta não foram as mulheres, né? Os homens que entraram na cidade de Jericó. Então, o ladrão só podia ser um homem. Se coloca o nome de todos os homens que fazem parte da família de Zabdi num saco, até que alguém vem e coloca o nome, e o nome foi de Asan. Josué, então, Deus está mostrando, hein? Percebe? Deus está mostrando o nome do culpado. Versículo 19. Josué então disse a Asan: meu filho, dá glória a Yahvé, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Me fala a verdade, o que você fez? Não adianta esconder. Deus mostrou, você é o culpado. Deus mostrou. Nós tínhamos 12 tribos. Fomos escolher dentro da tribo qual que era o culpado, dentro da tribo o clã, qual que era o culpado, dentro do clã a família, dentro da família o nome dos homens. Você saiu, você é o culpado. Deus mostrou. Fala a verdade. O que você fez? Versículo 20. Asan respondeu a Josué: verdadeiramente fui eu que pequei contra Yahvé. Ele interessante. Claro, não tem como esconder. Até agora se escondeu. Mas agora as evidências são essas. Deus mostrou a dedo, você, não tem outro. Eu pequei contra Yahvé, disse ele, Deus de Israel, e eis o que eu fiz. Então, diz, eu pequei, fui eu que cometi, portanto, anátema. E da seguinte maneira, vi, versículo 21, entre os despojos, um belo manto de Senaar, um tipo de seda, né? E 200 ciclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Cobicei-os, eu tomei, roubou, pegou o dinheiro, pegou o ouro, pegou o tecido. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo.
Então ele fez um buraco embaixo da tenda, né? Então uma tenda que não é como as nossas que tem também a parte de baixo, mas a tenda só a parte de cima. Então na parte de baixo colocavam em geral tapetes, né? Então embaixo do tapete fez um buraco e lá escondeu, portanto, os despojos que ele tinha roubado, né? Versículo 22. Josué enviou mensageiros que correram à tenda. E realmente o manto estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Então vão levar o que o homem tinha roubado diante do tesouro, vamos dizer assim, de Yahvé. Versículo 24. Bom, já que se sabe quem foi, já que o próprio condenado fez a sua declaração, sua acusação, então é o momento do julgamento. Então Josué tomou Assã, filho de Saré, e o fez subir ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, com seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Todo Israel acompanhou. Hora do castigo. Vai levando tudo para fora do acampamento, inclusive também os despojos que roubou. Está levando não apenas a sua família, mas também seus animais. Versículo 25. Disse Josué: por que trouxeste desgraça sobre nós? A desgraça do anátema tinha corrido sobre todo o acampamento. Tinham perdido os homens que tinham ido lá para atacar Ai. A desgraça. Que Yahvé neste dia traga desgraça sobre ti. E todo Israel apedrejou e os queimou e os cobriu de pedras. Quer dizer, chamado apedrejamento, né? Morreram apedrejados, não apenas ele, mas toda a família. E os animais. Quer dizer, ele tinha trazido anátema ao povoado de Israel. E o único jeito que esse anátema saísse é que aquele que tinha provocado morresse. Mas interessante que não apenas ele, mas também todos aqueles que estão envolvidos, a família inteira. Lembram quando Josué lança a maldição sobre Jericó para ninguém reconstruir? E a maldição cabia também sobre os seus filhos. Assim, a anátema também cai sobre toda a família. Por quê? Vocês lembram do direito romano que dizia: olha, se você tem uma grande dívida e não tiver como pagar, venda tudo que é teu, teus pertences, tuas terras,
tua mulher, teus filhos, teus escravos e pague a dívida. Então, a família era vista como sendo uma propriedade do homem, um bem a mais. E, portanto, fazem parte desses bens do homem. Assim, pelo direito judeu, é a mesma coisa. Se tem uma dívida, tem que pagá-la. Mas como essa dívida é contra Deus, que significa, portanto, purificar, deve ser submetido à purificação a família inteira. A família inteira, portanto, de Assã, vai padecer o apedrejamento. Foram lapidados, portanto. Lembra, acontece também com Santo Estevão? Santo Estevão, que foi um dos primeiros 7 diáconos, e que nós encontramos a descrição da sua morte nos Atos dos Apóstolos, narrada por São Lucas, não? Ele falava muito bem. Uma vez estava falando, portanto, na praça sobre Jesus Cristo, e é levado pelos judeus para fora da cidade, contra um muro e apedrejado até a morte. Portanto, o apedrejamento fazia parte da maneira que os judeus tinham de dizer, especialmente, um crime, por exemplo, religioso. Né? Crime de blasfêmia, por exemplo, era apedrejamento. Que, aliás, quando Nosso Senhor foi levado diante dos sumos sacerdotes, quando Caifás pergunta: és tu o Filho de Deus? E Jesus disse: tu o dizes. Ele rasga suas vestes e poderia ter condenado a Jesus ao apedrejamento, que era, portanto, o castigo próprio da blasfêmia, próprio de um crime de lesa majestade, um crime contra Deus. Mas não, ele quer mais. Ele quer que Jesus sirva de exemplo para que também os seus discípulos não façam a mesma coisa. Então, no lugar de condenar Jesus ao apedrejamento, ele vai acusar Jesus, segundo uma acusação romana que o leve, portanto, à morte de cruz. E o fato que não paga impostos, o fato que ele é contra o imperador, para que fosse, portanto, não mais lapidado, mas fosse sim crucificado. Então, a lapidação fazia parte, sim, da punição dada contra a blasfêmia ou algum crime contra Deus. Interessante que diz: e os queimou. Depois de serem apedrejados, foram queimados, e depois foi colocado todo o entulho de pedra sobre a família inteira, os animais e tudo mais. E levantaram sobre ele, versículo 26, um grande monte de pedras. Que a sepultura própria de um criminoso, que existe ainda hoje, para que servisse de exemplo. Diz: existe ainda hoje, para que vocês verem que não cumpre a lei de Deus,
morre como criminoso. Aplacou-se então Yahvé da sua ardente ira. Por esse motivo se deu àquele lugar o nome de Vale de Acor, até hoje. Então, Acor significa acar que é o radical que significa desgraça, vale da desgraça. E qual foi a desgraça? Que esse homem não tenha seguido a Deus, não tenha seguido os preceitos de Deus, desobedeceu a Deus. Tendo desobedecido a Deus, ele vai pagar as consequências do Deus desagrado a Deus. Quer dizer, ele mesmo se chamou ao anátema, ele mesmo se chamou a desgraça, desobedecendo, escondendo. E Deus vai mostrar para Josué quem foi. De que maneira? Dessa maneira muito simpática de tirar a sorte. Então, é por isso que nós vamos verificar também, como falei, a eleição de Matias, né, como sucessor de Judas, também tirando a sorte. É interessante ver como os homens vão achando maneiras, através da presença de Deus, né, da providência divina, como descobrir aquele que era culpado. Então, hoje nós vimos, portanto, a tomada de Jericó e aquilo que significava, portanto, numa guerra santa, o anátema, que era a exterminação total do povo. E o fato também que os objetos do anátema, que os objetos de metal eram, portanto, reservados para Deus. E uma desobediência implicaria, portanto, uma punição. Essa punição, como ninguém sabe quem foi o culpado, cai sobre todo o povo. A única maneira de libertar o povo é descobrir o culpado. Para descobrir o culpado, se joga a sorte. A sorte cai sobre Assã, e Assã deve ser condenado, ele junto com sua família e seus pertences, seus animais. Todos lapidados, todos queimados, todos sepultados com pedra para mostrar, portanto, a desonra, né? E o vale chamado Acol para mostrar, portanto, a desgraça que esse homem fez a si mesmo por ter desobedecido a Deus. Nos vemos próxima semana. Vamos agradecer a presença de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos.